ontem foi Dia dos Namorados. Eu ganhei do meu marido esse buquê. E eu, como não tenho vaso para colocar flores, que é uma coisa que eu preciso me programar, eu coloquei aqui nesse vasinho de chá. E agora eu vou arrumar ele aqui. Eu achei tão bonito que sempre que ele traz uma lembrança para mim, quando é essas datas assim, ele traz para eu lá também. E aí ele trouxe para ela um buquê também de tulipa e ela ficou toda feliz. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre casamento, sobre relacionamento. Esse mês a gente completa 21 anos de casados e eu tava pensando muito sobre isso, que hoje em dia, como que o relacionamento, como que o casamento tem ficado banalizado, né? Tem ficado uma coisa tão menos importante. Parece que as pessoas hoje em dia, até as pessoas mais velhas, sabe? Parece que vai entrando nessa onda de que casamento não importa. Olha que bonitinho. E acaba não lutando pelo seu casamento, ou quando enfrenta uma crise de casamento, muitas vezes prefere escolher pelo divórcio, pela separação, esquecendo que casamento nunca foi e nunca será um mar de rosas. Muito pelo contrário, eu vejo o casamento como um aprendizado e como uma renúncia diária, por exemplo. E eu acho que o que eu mais tenho aprendido nesses 21 anos de casada sobre renunciar aquilo que eu quero, duas coisas que eu acho que fez muita diferença para a nossa convivência melhorar, foi compreender quando precisa renunciar, quando precisa dar um passo atrás, porque antigamente, no início do nosso casamento, a gente ficava naquela luta pela razão. Cada um queria ter razão. E a gente vivia assim em disputa. E com o passar dos anos, nós sempre lutamos pelo nosso casamento. A gente não veio de uma família estruturada de referência de casamento, mas a gente decidiu que a gente ia ser uma referência para os nossos filhos, né? Então a gente sempre teve as nossas desavenças, as nossas discordâncias, as nossas brigas, né? Como todo casal tem. Mas no decorrer do tempo a gente foi buscando melhorar a comunicação, dar um passo atrás quando precisa, calar muitas vezes quando quer falar. E eu acho que isso é um ponto muito importante para quando você viver de fato um casamento saudável, não um casamento perfeito, porque o casamento perfeito não existe, mas um casamento saudável. E tem dado certo, sabe? Nesses últimos anos, o que eu mais tenho aprendido é a respeito da comunicação assertiva. Porque eu era uma pessoa que eu guardava muita coisa. Por exemplo, se ele fazia alguma coisa que não tivesse ao meu agrado, eu não falava. E aí eu ficava com aquele negócio guardado ali semanas, meses, até anos, e não resolvia. E nos últimos anos eu tenho buscado ter uma comunicação mais assertiva. Eu queria deixar algumas dicas aqui para você que vê ainda o casamento como um projeto de Deus, porque é assim que eu vejo. A gente ficou lindo, olha. Então, se você também vê o casamento como um projeto de Deus, eu sugiro que você tenha em mente 3 coisas que você precisa colocar em prática a partir de hoje. É entender que não existe casamento perfeito, mas que o casamento saudável, ele é construído diariamente. E essa construção, muitas vezes, vai demandar de você renúncias que talvez vai ser muito difícil de você fazer. Um exemplo que eu dou, principalmente nos últimos anos, depois que eu tive os meninos, que eu tive a Eloá e o João Felipe, foi a questão da renúncia do lado profissional. Eu trabalho na limpeza hoje aqui. Eu tenho um diploma de confeiteira que eu fiz 4 anos de confeitaria e panificação, e no Brasil eu sempre trabalhei em confeitaria e nunca tinha trabalhado na limpeza, fazia limpeza. E eu vim pra cá, eu até tentei trabalhar na área que eu sei que é a minha profissão, mas pelo fato de eu ter as crianças, os horários não dá, então foi uma renúncia que eu tive que fazer. E eu lutei muito por essa renúncia, sabe? Eu não queria renunciar essa parte do lado profissional, mas eu entendi que para o bem da minha família, para a saúde da minha família, dos meus filhos, eu teria que entregar isso na mesa, e foi o que eu fiz. Não foi fácil, foi uma renúncia muito difícil, e todos os dias eu tenho em mente que essa renúncia não é por mim, que essa renúncia é pela minha família. É para eu poder estar mais presente na vida dos meus filhos, é para eu conseguir dar uma atenção pro meu marido sem me estressar.
E entender que tudo é uma semente. Então, assim, no seu casamento, você vai ter que fazer renúncias e muitas vezes não, acho que todas as vezes essa renúncia ela vai doer, ela vai requerer de você muita coragem e posicionamento. E outras renúncias também, que é o lado da razão, que eu falei, muitas vezes você vai ter razão e você vai ter que ficar calada. E um ponto muito importante também que eu trouxe para o meu casamento nos últimos anos, e eu tenho colhido fruto, é a comunicação assertiva. E o que é a comunicação assertiva? Quando você aprende a se comunicar com seu marido, quando você aprende a se comunicar com a sua esposa. Por exemplo, aconteceu um problema, está acontecendo um problema na sua casa, a comunicação assertiva é você parar de fazer cara de paisagem como se aquele problema não existisse. Porque fazer como que esse problema não existisse, por exemplo, um ficar sem conversar com o outro, ou sempre impor só o que você quer, só o seu lado, só a sua visão, que vai sempre terminar em discussão, não é uma comunicação assertiva. E o que eu entendi com isso nos últimos anos? Todas as vezes que a gente tem um problema, a gente senta, conversa, e assim, não é uma conversa que, ai, nossa, que flores lindas com essa conversa. Não, muitas vezes tem espinhos, tem lágrimas, tem choro, tem um falando mais alto do que o outro, mas a gente não sai dessa conversa até os dois chegar numa conclusão e chegar em uma visão que vai ser bom para os dois, vai ser bom para a família. Então, a comunicação, sabe? Aprenda a se comunicar com seu esposo, com a sua esposa. Se você não sabe, porque eu também não sabia me comunicar, tem que ter um começo. Começa aprendendo, sabe? A pelo menos impor. Eu até sugiro assim, no começo eu não sabia me comunicar com o Jorge. O que eu fazia? Eu escrevia tudo aquilo que eu queria falar. E muitas vezes dava certo, porque eu não esquecia, né? Porque a gente que é mulher assim, quando acontece um problema, a gente quer falar, e aí no final da conversa você não falou nada daquilo que realmente ia trazer uma solução daquele problema, né? É como se você precisasse só desabafar, e depois você desabafa, você não quer nem escutar mais. Você fala, não, agora eu já falei minha parte, você não vai resolver mesmo, e sempre é a mesma coisa, e aí o problema não quer resolver. Então, acho que a comunicação no casamento é muito importante. A admiração é um terceiro ponto que eu entendi nos últimos 3 anos que o que mais afasta um casal um do outro é a falta de admiração. E aonde a falta de admiração entra? A falta de admiração entra no casamento quando você deixa de olhar para as qualidades um do outro e começa a olhar só para os defeitos. Porque tem até aquela frase, né? Aonde você coloca mais força e foco é onde vai crescer. E quando a gente começa a olhar só os defeitos do marido ou só os defeitos da esposa, acabou, você não vê qualidade nenhuma naquela pessoa, né? Você começa a enxergar só os defeitos dela. E isso acaba com qualquer casamento. Eu acho que nos últimos anos eu tenho até visto assim. Eu lembro que um dia eu fui ler um artigo sobre casamento, quais são as fases do casamento. E eu li que quando o casal chega a uma certa quantidade de tempo juntos, é muito importante ele procurar uma reestruturação daquele casamento, buscando os pontos de admiração. Busca, assim, quais são os pontos que você admira no seu esposo, quais são os pontos que você admira na sua esposa, né? Se não, o que você gostaria, e conversa sobre isso, fala, olha, eu te admiro nisso, nisso, mas você está ficando perdido. E você, sabe, começar a destacar aquelas qualidades daquela pessoa. Aí muitas vezes você pode pensar assim, não, mas ele não tem qualidade, não. Acabou, ele só tem defeito, ou não, ela só tem defeito. Mas por quê? Porque você tá colocando foco só nos defeitos da pessoa. E assim como a pessoa não é perfeita, a gente também não é perfeito. Então, assim, esse é um dos 3 pontos que eu acho que a gente tem que trazer para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para procurar ter uma boa convivência na relação, procurar ter uma família saudável, um casamento saudável, que é a comunicação assertiva, a reestruturação para encontrar a admiração, focar nas qualidades, sabe? E nos defeitos, ajudar um ao outro a melhorar nos defeitos. Porque muitas vezes a gente olha os defeitos da pessoa e julga a pessoa pelos defeitos dela, mas a gente não fala assim, olha, se você fizesse isso, se você mudasse nisso. Assim, eu mesmo, Jorge, teve uma época que a gente chegou, sentou e falou assim, o que você queria que eu melhorasse? E você, o que você queria que eu melhorasse? E assim, não é bom escutar certas coisas, sabe? Mas eu acho que isso é um ponto pra gente buscar fortalecer o nosso casamento. Mas eu acho que na realidade, para o casamento dar certo, a primeira coisa que a gente precisa é pensar que a família e o casamento é um projeto de Deus.
Porque se você estiver no seu casamento achando que ele é um projeto falido, tudo que você ouvir de bom a respeito de casamento, você não vai escutar, porque você já tá com a sua mentalidade formada. Então, assim, esse conselho é pra pessoa que às vezes tá passando por um problema e que ela quer lutar pelo casamento dela, e que ela vê, sabe, a importância do casamento. E aqui eu não tô falando de relacionamento abusivo, onde tem violência, onde tem violência física, violência com palavras, né? Porque um outro ponto que a gente trouxe pro nosso casamento nesses últimos anos é a questão do respeito. Tanto o Jorge quanto eu, a gente não aceita desrespeito com palavras no nosso casamento, porque eu acho que quando entra o desrespeito com as palavras que desrespeito, palavras de baixo calão, sabe, xingamento, eu acho que quando entra isso no casamento, eu acho que é um ponto assim, onde que realmente o casal precisa de sentar e conversar. E se tem violência física, né, nem se conta, é denúncia e pronto. Então, assim, gente, eu quero com esse vídeo te incentivar a lutar pelo seu casamento, a trazer uma comunicação assertiva, a trazer, sabe, Deus pro seu casamento, que sem ele a gente não consegue, ainda mais nesse mundo, né, onde que a gente vê tanto divórcio, onde a gente vê tantas pessoas sendo, assim, anestesiadas, né, pelos prazeres do mundo, por, nossa, como assim eu vou ficar casado tanto tempo com uma pessoa só? Quantas vezes a gente ouve falar no mundo, né, ai, não, mas se não der certo, separa, e se não... Não, gente, assim, se você escolheu casar, se você escolheu ter uma família, construir uma família, você precisa de não olhar para os exemplos do mundo, você precisa de buscar para sua vida referências de casamento, porque casamento continua, eu acho que para mim continua, sempre vai continuar sendo um projeto de Deus, porque Deus ama a família, e quando os casais, eles entendem isso, são filhos mais fortalecidos, família fortalecida. Então é isso, gente. Assim, eu não sou expert em casamento, mas um pouco que eu tenho aprendido nesses 21 anos de casado, eu acho que eu posso passar um pouco para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, como que é, você é casado, você tem namorado, você tá noivo, você acha que o casamento é um projeto de Deus, você não acha que o casamento é um projeto de Deus, eu vou gostar muito de saber e a gente pode se comunicar muito aqui pelos comentários. Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!